E no início do mês foi promulgada a proibição de cobrança retroativa do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL. A proposta foi apresentada pela senadora Cátia Abreu e invalida trechos da Lei de Seguridade Social relativos à contribuição para o fundo, considerados inconstitucionais pelo STF em 2010 e 2011. Para entendermos melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o advogado e professor de Direito Agrário da Uniderp, Augusto César Guerra Vieira. Bom dia, Augusto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia aos telespectadores. Eu agradeço o convite e registro a minha satisfação em participar da análise desse tema tão importante e que tem gerado grandes discussões no judiciário, no legislativo, na sociedade em geral e principalmente na classe dos produtores. Maravilha. Augusto, o que levou o Senado a adotar esta postura? A medida adotada pelo Senado, ela está sendo interpretada equivocadamente pela mídia, como se fosse uma lei. O Senado não criou nenhuma lei. O Senado simplesmente criou uma resolução prevista na Constituição Federal, no seu artigo 52, e que faz parte do controle de constitucionalidade, faz parte desse processo de controle de constitucionalidade que existe no Brasil. O Supremo, quando ele reconhece a inconstitucionalidade de uma lei, como foi no caso do FUNRURAL, em 2010, no recurso extraordinário 363-852 de Minas Gerais, o Supremo comunicou ao Senado de que havia reconhecido a inconstitucionalidade, né, da cobrança do FUNRURAL. O Senado, diante desse comunicado, ele tem a prerrogativa de criar uma resolução suspendendo ou não os efeitos, né, a execução dessa lei. Esse direito, essa prerrogativa, ela é discricionária e pode ser feita a qualquer momento. Mas o importante é que fique claro que o conteúdo dessa resolução, Bárbara, ela é vinculada ao julgamento do recurso extraordinário 363-852 em 2010. Essa resolução, ela não cria nenhum fato novo. Ela é estritamente vinculada a esse julgamento e como não existe um prazo para o Senado realizar, né, esse ato, desde 2010 estava pendente, o Senado poderia ter feito isso antes, mas acabou concretizando, né, essa resolução por meio da iniciativa, né, de um projeto de iniciativa da senadora Cátia Abreu, e se concretizou agora, né, em 2017, suspendendo o cumprimento, né, em todo o território, por todo o judiciário, inclusive do Poder Executivo, da cobrança do Fundo Rural com base nos argumentos, com base no que foi decidido, né, no comando do julgamento do recurso extraordinário 363-852 de Minas Gerais. Augusto, se a cobrança não tivesse sido restabelecida, né, qual seria o impacto para a classe rural? Olha, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em março deste ano, trouxe à baila novamente essa questão, essa matéria do FUNRURAL. E, infelizmente, o Supremo mudou o posicionamento que ele tinha traçado em 2010. Ele entendeu que uma lei, a Lei 10.256 de 2001, teria sanado os vícios que gerou aquela inconstitucionalidade. Ou seja, essa lei teria reincluído o produtor rural, pessoa física, no rol dos contribuintes do FUNRURAL. Ainda que os argumentos sejam um pouco polêmicos, né, sejam um pouco controversos, mas prevalece o comando do Supremo. Foi uma votação apertada, foi por 6-5, ou seja, um voto apenas, que, né, acabou concluindo pela legalidade da cobrança do FUNRURAL a partir da lei de 2001. Houve uma pressão muito grande do governo em relação a isso e, por incrível que pareça, o acórdão que gerou esse julgamento, que foi originário desse julgamento, só foi publicado ontem. E esse acórdão, ele tem 165 páginas, né, e ainda vai ser objeto de alguns esclarecimentos, alguns questionamentos. Não existe um trânsito em julgado em relação a esse assunto. Mas, por enquanto, o Supremo entende como legítima a cobrança do FUNRURAL a partir dessa lei de 2001, a Lei 10.256. Para as empresas do setor, quais são os reflexos diante disso? É importante esclarecer que esses julgamentos que ocorreram no Supremo, tanto em 2010 agora como em 2017,
A matéria que está sendo discutida é em relação ao produtor rural, pessoa física e empregador. Ele não envolve a contribuição da pessoa jurídica produtora. Já existe no Supremo alguns recursos discutindo essa questão em relação à legalidade, à constitucionalidade da contribuição da pessoa jurídica produtora, mas o Supremo ainda não se manifestou. E a resolução, da mesma forma, se refere exclusivamente ao produtor, pessoa física e empregador. Por que eu friso o empregador? Porque aquela pessoa física, produtora, que não tem funcionário, ela é considerada um segurado especial. Aí é outro assunto também, que também está em discussão, e o Supremo ainda não se manifestou. Agora, por outro lado, qual empresa que se beneficiou, então, desses julgamentos e da resolução? As empresas que adquirem o produto dos produtores rurais. Os frigoríficos, por exemplo. Essas empresas, de acordo com a lei, elas estavam obrigadas a reter esse imposto, esse tributo, essa contribuição, no momento de realizar o pagamento ao produtor. E a partir desse momento, ela se tornaria obrigada a fazer o recolhimento aos cofres do governo. Se ela não fizesse essa retenção, ela ficava obrigada, no lugar do produtor, em recolher esse tributo. Mas agora, com esse julgamento em 2010 e com essa resolução do Senado em 2017, essa obrigação de agir como substituto tributário deixa de existir. Ou seja, se o frigorífico, por exemplo, não reteve, ele não vai sofrer sanção alguma por parte do governo, ou se ele reteve ou não recolheu, da mesma forma ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção. Tudo indica que esse crédito será anulado por conta dessa resolução. Então, na verdade, essa resolução beneficiou, e o julgamento também do Supremo de 2010, acabou beneficiando mais as empresas que adquirem o produto do que o produtor rural, do que o próprio produtor rural, pessoa física, Entendi. Muitos representantes da classe, eles julgam, como eu posso dizer, representa uma desigualdade, para o setor. Qual é a sua visão quanto a isso? Exato. A classe dos produtores rurais no Brasil já enfrenta uma grande dificuldade para implementar suas atividades e para aumentar o seu ganho de capital. O grande problema específico dessa classe é que, de acordo com o novo entendimento do Supremo, de março deste ano, o produtor rural, além da contribuição comum, que a todos estão sujeitos sob a folha de pagamento, sob a folha de salário, além dessa contribuição, ele estaria obrigado a pagar uma contribuição complementar, que é o Fundo Rural, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Então, ele estaria sendo duplamente tributado, enquanto outras atividades recolhem apenas em relação à folha de pagamento. E essa contribuição a maior, ela sobrecarrega ainda mais a nossa carga tributária, especificamente em relação aos produtores. E dinheiro esse que poderia ser utilizado para investimentos, para ampliar a produção, para aumentar a mão de obras, para melhorar a tecnologia no campo, para gerar, fomentar a economia. Então, eu acredito que isso, a própria economia vai perder se essa cobrança se mantiver. Bom, diante de tantas discussões e medidas que vêm sendo adotadas, em relação aos produtores, o que esperar daqui para frente? Olha, essa é uma pergunta complicada, Bárbara. Especificamente porque o Supremo, como nós vimos, ele muda de entendimento. O Supremo, o direito é dinâmico, ele não é uma ciência estática, então ele vai evoluindo de acordo com o entendimento que vai sendo aplicado. Por enquanto, prevalece o entendimento de que o Fundo Rural é devido. Mas é como eu disse, esse julgamento ele foi publicado ontem só, o acórdão. É um acórdão longo, de 165 páginas. A decisão não é definitiva, não é transitada em julgado. Então, o julgamento ainda vai continuar, os produtores têm como questionar, têm como pedir esclarecimentos, como sanar algum vício de julgamento. Mas eu acho que é um momento de cautela, tem que ter muita cautela. Eu não vejo motivo para toda essa animação que essa resolução do Senado gerou. Como eu disse, essa resolução nada mais fez do que tornar público e tornar obrigatório em todo o território brasileiro o que já havia sido decidido em 2010.
né, mas que foi superado por esse julgamento em março. Então, prevalece o julgamento de março, em que o Supremo reconheceu essa legalidade do Fundo Rural. Então, eu vejo que é um momento de cautela dos produtores, se aconselhem com seus advogados, com seus contadores, para verificar qual o melhor procedimento a ser adotado daqui em diante. Existe uma medida provisória que o governo criou para facilitar algumas renegociações. Então, eu vejo que é um momento crítico, um momento que o produtor precisa tomar uma posição, mas ela tem que ter muita cautela. Não o conceito da resolução não reflete na prática o que está sendo transmitido. Essa resolução não proíbe a cobrança do Fundo Rural, essa resolução não extingue o Fundo Rural, como está sendo amplamente divulgado. Então, eu vejo que o produtor tem que ter muita cautela nesse momento, para que não seja punido, né, futuramente e acabe perdendo seus bens, né, em razão disso. Perfeito. Augusto, muito obrigada pelo esclarecimento, viu? Eu que agradeço. Bom dia para você. Bom dia.